Você já ouviu o som do silêncio? Hoje eu vou te contar o que o silêncio ensurdecedor dos meus pais me ensinou sobre saúde mental e cura emocional. E como eu tenho transformado essa dor em força para quebrar esse ciclo, ressignificar e ter relações mais saudáveis. Eu morava numa kitnet de aproximadamente 20 a 25 metros quadrados com os meus pais e mais 4 irmãos. E os meus pais sempre foram presentes, carinhosos, atenciosos, de acordo com aquilo que eles haviam aprendido na vida deles, com os pais deles. A gente sempre teve atenção, passeios, diversão, amor. Minha mãe ficava em casa quando o filho ficava doente, cuidava, nunca delegou a ninguém a função dela de mãe. Assim como meu pai também nunca delegou a ninguém a função dele de pai. Mas o que os meus pais não sabiam e não acreditavam, e certamente na sua família também, ou você conhece alguma família com esse histórico, é que o ambiente em que a gente cresce, ele nos molda e nos faz repetir todos aqueles padrões, tanto os bons quanto os ruins. E os meus pais, eles viviam em pé de guerra, mas não era uma guerra assim declarada, onde todo dia tinha uma briga, uma discussão. Não, era uma guerra silenciosa. Os meus pais, antes de se separarem em julho de 92, eles conseguiram dividir o mesmo teto, esse mesmo teto de 20 a 25 metros quadrados, por 5 anos, sem trocar uma só palavra. Não me pergunte como, mas foi assim. E eu sabia que a qualquer momento que o silêncio fosse rompido, era o início da guerra. E era uma guerra que só terminava quando a polícia chegava. Era uma época em que trauma era só considerado aqueles casos extremos. O resto era frescura. Era uma época em que criança era tratada praticamente como um ser sem sentimentos. Só lembravam que criança tinha sentimento quando passava na TV ou tinha algum caso que era muito repercutido, e aí falavam, mas não deixa ver, porque isso pode impactar, porque isso pode causar trauma. Mas não se falava do trauma em que era vivido dentro de casa, era construído em casa, nas relações familiares, como que uma família emocionalmente instável era capaz de gerar um trauma numa criança. O meu primeiro contato com o silêncio foi numa situação muito comum para qualquer família em que os pais precisem trabalhar. A minha mãe me matriculou na creche aos 4 anos de idade e eu não me adaptei. Eu todos os dias, enquanto estive na creche, ficava sentada do lado de fora com a minha mochila e a minha chupeta. Como era uma creche bem do lado de onde eu morava, inevitavelmente, algumas vezes a minha mãe precisava passar ali. E quando ela passava, eu chamava desesperadamente por ela. Só que por ela acreditar que ali seria bom ela não me atender para que eu me adaptasse à creche, isso foi o estopim para o meu apego inseguro. Porque pela primeira vez, a minha mãe, a figura importante da minha vida, que cuidou de mim, me via chorando, sofrendo, chamando por ela e ela não me atendia. Mas racionalmente falando, até o ano passado, quando eu descobri que foi isso a causa do meu apego inseguro, isso nunca foi um problema dentro da minha casa de discutir entre eu e minha mãe, de gerar brigas. Eu nunca acusei minha mãe de me abandonar. Eu entendi que ela precisava trabalhar e que eu precisava estar na creche para ela trabalhar. E aí, 2 anos depois, veio o meu segundo contato com o silêncio, que foi o início da guerra silenciosa dos meus pais, onde não havia uma só troca de palavras, mas o silêncio era ensurdecedor. Ninguém discutia todos os dias, mas eu sentia aquele clima tenso.
A minha casa, que era para ser um lugar seguro, um lugar de proteção, me gerava muito medo e muita insegurança. Era como se cada respiração fosse um prenúncio de ataque. Eu ia para a escola e me perguntava o que eu iria encontrar quando eu chegasse em casa. Aquela sensação de será que vai estar tudo em paz ou será que vai ter uma guerra ou vai ter acontecido uma guerra. O meu terceiro contato com o silêncio já veio na minha fase adulta. Eu tinha uma relação muito conturbada com a minha mãe e com a minha irmã. E essa relação, por muitas vezes, levou a minha mãe a me mandar embora de casa e, em outras tantas, silenciar comigo. Eu morava nesse mesmo apartamento e ficava, às vezes, até 2 meses sem trocar uma só palavra com ela e com a minha irmã. E isso me reacendia todos os piores sentimentos. Eu lembrava do silêncio da creche, eu lembrava do silêncio entre ela e o meu pai, e me sentia rejeitada, abandonada, falava a vida inteira foi assim, eu nunca fui amada, nunca fui uma filha querida, eu sempre fui o problema, e acreditava mesmo que eu era o problema, porque eu tinha problemas dentro de casa, eu tinha problemas na rua com as pessoas, a minha vida era um problema. E tudo veio pelo silêncio, pela instabilidade emocional da minha casa. E o engraçado disso tudo é que, assim, eu não tinha muitas pessoas próximas, mas as poucas pessoas que eu tinha e que eu tentava, de alguma forma, sinalizar isso, as pessoas me diziam, mas você está criando problemas desnecessários para sua mãe. Uma mãe não ama um filho mais do que o outro. Sabe quando você está falando A e a pessoa entende B? Era exatamente assim que eu me sentia. Assim, desacreditada, uma comunicação muito falha, né? E hoje eu entendo e percebo o quanto a gente não saber se comunicar também é muito prejudicial, porque eu tentava verbalizar, a pessoa não entendia, e aí eu tentava de outra forma, e aí era um desentendimento só. Assim, eu não sei, de repente você já deve ter vivido alguma situação em que você tentou falar alguma coisa para a pessoa não entendia e ficava aquela coisa mal entendida e a única coisa que você queria era só um abraço, mas nem para pedir um abraço você conseguia verbalizar, você conseguia pedir? Você já passou por isso? E se você está se identificando com alguma parte desse vídeo, já deixa seu like aqui. Eu quero saber quantas pessoas, assim como eu, também já foram desacreditadas. Ao longo dos anos, sem saber, eu fui desenvolvendo o adoecimento mental. E hoje eu sei que um conjunto de situações de uma família emocionalmente instável é o responsável por eu ter vivido uma dor profunda que me paralisou entre 2017 e 2022. E que essa mesma situação, esse mesmo conjunto de situações também foi responsável por eu ter tido problemas a vida inteira com várias pessoas. Porque eu repeti os padrões dos meus pais, que também repetiram os padrões dos pais deles. A vida é tão automática que às vezes eu tenho a impressão de que a gente só repete os padrões, tanto os bons quanto os ruins, até que em um determinado momento os padrões ruins se sobressaem, a gente paralisa e nos vemos numa situação que ou a gente muda ou nada vai melhorar. Mas não é uma mudança externa, é uma mudança interna, porque parar o padrão é reeducar o cérebro. Durante muitos anos, o teu cérebro faz essa ação, ele age no impulso,
porque ele aprendeu de forma automática a reagir a determinadas situações dessa forma. E isso dá trabalho, isso cansa, dá vontade de desistir, mas eu não cheguei até aqui para desistir. E uma das lições que eu aprendo com a terapia é que não é fácil, mas é possível. Dá para mudar, dá para trilhar um novo caminho. E dá, inclusive, para ser grata a essa dor. E não é romantizando a dor, porque a gente não pode romantizar a dor. Mas essa mesma dor que me paralisou, que me levou para o fundo do poço, é a dor que foi o estopim para o meu recomeço, para eu entender que eu precisava mudar. Se ela não tivesse me paralisado, eu ainda estaria repetindo os padrões. Então, todos os dias, eu acordo disposta a aprender, disposta a construir um pedacinho da minha nova estrada. E é essa nova construção que me faz também entender que eu não preciso me diminuir para caber no mundo de ninguém. E eu quero deixar aqui uma pergunta bem reflexiva para você. Qual é o padrão dos seus pais que você repete? Se esse vídeo te fez lembrar de alguma dor que você não consegue verbalizar com alguém, comenta aqui embaixo, eu também tenho uma dor. Compartilha com aquela pessoa que você sabe que precisa assistir o meu vídeo. E continue me acompanhando, porque na quinta-feira eu vou te contar como é que tem sido o meu processo de reprogramação mental. Eu tenho me dedicado a aprender novas coisas, para modificar esses padrões familiares, para que eu possa ter uma vida mais leve e relações mais saudáveis. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!